Esta é a primeira aula de uma sequência de 4 focadas no estudo de indutores e indutância. Basicamente, o nosso objetivo é definir o que é indutância e qual é o comportamento de um indutor em circuitos alimentados com corrente contínua e corrente alternada. Nesta primeira aula, o nosso objetivo é definir o que é indutância e como a gente calcula a indutância de um dado indutor. E também entendemos que fatores influenciam nesta grandeza quando o nosso objetivo é construir um indutor, por exemplo. Para um bom entendimento do que nós vamos falar aqui, é desejável o conhecimento básico de integração e derivação, o conhecimento de campo elétrico e campo magnético, o conhecimento a respeito de potencial elétrico e corrente elétrica e das leis de Ampère, Faraday e Lenz. Alguns desses assuntos, se não já estiverem disponibilizados nesse canal, logo estarão. Tá? Muitos desses conceitos nós vamos mencionar nessa aula, mas nós não vamos detalhá-los. Então, para um melhor entendimento, é conveniente que estes conteúdos sejam verificados antes desta aula, tá? De forma que não haja dificuldade em entender o que a gente vai falar. Um outro detalhe importante é que a nossa abordagem ela pode ser mais simples ou mais detalhada. Basicamente, isso vai depender de quais as grandezas a gente vai utilizar para a gente efetuar as nossas definições. Tá? Normalmente, quando a gente estuda física, a gente acaba utilizando o conceito de campo magnético B, que também recebe o nome de densidade de campo magnético. Tá? Normalmente faz sentido a gente utilizar essa grandeza B, o campo magnético, quando a gente está trabalhando em regiões em que não existe nenhum material com propriedades magnéticas, nenhum núcleo de ferro ou nenhum material ferromagnético, por exemplo. Se a gente tiver que considerar as propriedades magnéticas dos materiais nos nossos cálculos, aí a gente acaba tendo que usar conceitos um pouco mais detalhados, e aí é pertinente, ao invés de trabalhar com o conceito de campo magnético, trabalhar com o conceito de intensidade de campo magnético, o vetor H. Tá? Normalmente, campo magnético é utilizado na teoria de física e no eletromagnetismo, em que se aprofunda e se generalizam esses conceitos, a gente acaba trabalhando com o conceito de intensidade de campo magnético, porque ele é mais geral. Além de considerar o campo magnético, também considera as características de comportamento dos materiais quando submetidos a campos magnéticos externos. Tá? Então, por exemplo, na nossa aula em que nós queremos entender o que é um indutor, nós vamos utilizar o conceito de campo magnético. Numa eventualidade futura de termos que dimensionar um indutor, aí é conveniente se trabalhar com a intensidade de campo magnético para a gente conseguir uma maior precisão nas definições das características do indutor desejado. Uma outra grandeza que nós vamos mencionar é o chamado fluxo magnético. Basicamente, é a quantidade, entre aspas, de campo magnético
que atravessa uma dada seção, uma dada área por nós definida em alguma região do espaço. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu quero estudar o fluxo magnético no entorno de um fio percorrido por corrente elétrica, eu defino a minha área numa região desejada no entorno deste fio e vejo quanto de campo magnético atravessa essa área. Se o meu interesse é estudar ou obter o valor do campo magnético no interior de uma bobina, por exemplo, eu defino uma área cobrindo toda a seção dessa minha bobina. E aí eu vejo, avalio quanto de campo atravessa esta área definida por mim. Tá? Então, são essas as grandezas. Na nossa aula, nós vamos utilizar o conceito de campo magnético e de fluxo magnético via de regra. Ou fluxo de campo magnético, melhor dizendo. Uma primeira lei importante para nós, é a lei de Ampère. E ela nos diz que toda vez que nós temos uma corrente percorrendo um condutor qualquer, nós vamos ter no entorno deste condutor o aparecimento de um campo magnético devido a essa corrente elétrica. As equações da lei de Ampère nos permitem relacionar este campo gerado, esse campo induzido, e a corrente que percorre o nosso condutor. Tá? A fórmula mais simples para a lei de Ampère, válida somente quando nós não temos na região em que a gente quer calcular o campo materiais com propriedades magnéticas, é um integral de percurso fechado do cálculo do produto escalar do vetor campo magnético e do vetor deslocamento infinitesimal ao longo de todo esse percurso, e a soma desses produtos escalares é igual a uma constante, μ0, 4π vezes 10 a menos 7, a constante de permeabilidade magnética, no caso para o vácuo, por isso o índice μ0, e a corrente envolvida por esse nosso percurso fechado. A forma mais geral, a chamada forma pontual da lei de Ampère, que é definida no eletromagnetismo, relaciona a densidade de corrente no interior desse condutor e a intensidade de campo magnético no entorno deste condutor. Essa relação ela é baseada através do rotacional. O que acontece na prática é que muitas vezes a gente pode querer amplificar, aumentar a intensidade do campo magnético numa dada região. E aí, construtivamente, a forma mais fácil de se fazer isso é a gente enrolar o fio em vez de utilizar o fio reto, tá? Com isso, a gente consegue aumentar a intensidade de campo magnético no interior, por exemplo, de uma bobina. Nós vamos ver em outra aula que esse aumento de campo magnético está diretamente relacionado com o aumento de energia capaz de ser armazenada por este indutor. Muito bem, uma outra lei importante para nós é a chamada lei de Faraday. Tá? A lei de Faraday nos diz que o fluxo de campo magnético, se variar, vai promover entre os terminais do nosso indutor o aparecimento de uma FEM induzida. Esta FEM induzida conforme nós já vimos em outra aula,
é a diferença de potencial entre os terminais de um indutor, tá? Então, a lei de Faraday nos diz o seguinte: toda vez que o fluxo magnético gerado pela corrente, né, toda vez que a gente tiver uma variação de fluxo magnético, nós vamos ter associado a essa variação de fluxo magnético o aparecimento de uma dada diferença de potencial, a chamada fé induzida, tá? Essa fé induzida pode estar relacionada com o aparecimento de corrente elétrica, se nessa região nós tivermos um condutor de corrente elétrica, ou pode simplesmente estar associada com o aparecimento de um campo elétrico nessa região. Conforme eu disse, nós não vamos detalhar muito isso nessa nossa aula. Qualquer coisa, procurem os materiais específicos a respeito das leis de indução e lei de Faraday. Muito bem, a equação que nós estamos apresentando aqui, ela tem um sinal negativo. Esse sinal negativo está associado com o que diz a lei de Lenz, que diz que esta diferença de potencial, esta fé induzida, vai surgir de forma a contrariar a causa. Nós vamos detalhar isso um pouco melhor daqui a pouquinho. Muito bem, vamos pegar um caso mais prático. Nós enrolamos um fio de forma a criarmos uma bobina, tá? Então, o que acontece? O fato de termos uma corrente percorrendo essa bobina, nós vimos que essa corrente vai gerar um campo elétrico no seu interior, tá? E se essa corrente for variável, ela vai gerar uma variação do fluxo magnético no interior dessa bobina. Se esse fluxo magnético varia, então, pela lei de Faraday, a gente vai poder observar entre os terminais dessa bobina o aparecimento de uma diferença de potencial, uma tensão elétrica entre os dois terminais desta bobina. Tá? Lembrando que a equação de fluxo de campo magnético é a integral num dado elemento de área, né, do produto escalar de campo magnético vezes elemento infinitesimal de área, ou seja, nós vamos cobrir toda a área total. Em cada elemento infinitesimal nós vamos calcular esse produto escalar e, por fim, nós vamos somar, integrar todos os valores para cada uma das áreas infinitesimais. Lembrando que a integral do fluxo, né, ou o fluxo magnético numa superfície fechada, como a gente não tem a possibilidade de ter monopolos magnéticos isolados na natureza, pelo menos até o nosso nível de conhecimento atual, né, essa integral fechada pro campo magnético sempre vai ser zero, tá? Uma integral fechada é o que nós utilizamos lá quando estudamos a lei de Gauss. Então, resumindo tudo o que nós falamos, né? Se tivermos um condutor percorrido por corrente elétrica, né, esta corrente elétrica gera um campo magnético. Se essa corrente variar, o campo magnético vai variar. Se esse campo magnético varia, no nosso condutor vai ser induzido uma dada diferença de potencial devido a essa variação de fluxo magnético. Tá? Essa diferença de potencial, a polaridade dela é definida de tal forma que ela venha a contrariar a causa, né? Antecipando um pouquinho, um indutor ele tem inércia à variação de corrente elétrica, ou seja, ele não permite que a corrente elétrica que o percorra, tá, varie
de forma abrupta. Lembrando que essas equações, elas são muito mais gerais, tá? Essa fé induzida, ela não necessariamente ela precisa ser induzida por uma corrente no condutor que nós estamos analisando. Ela pode ser gerada pela variação de corrente em outra região, né, em que nós temos um outro condutor percorrido por corrente elétrica. Mas ela também pode ser aplicada para a variação de corrente no próprio condutor, tá? De novo, o detalhamento desses conceitos é melhor feito nos conceitos de lei de eletricidade e magnetismo, que se no momento não estiverem disponíveis nesse canal, estarão no mais breve tempo possível. Muito bem, então nós temos 3 equações, né? E nestas equações a gente consegue relacionar corrente que percorre um condutor com o campo magnético induzido por essa corrente no entorno desse condutor. Se eu tenho campo magnético numa região do espaço, eu posso definir uma região, uma área, né, através da qual nós vamos ter um dado fluxo de campo magnético. Se esse fluxo de campo magnético variar, nós vamos ter a indução de uma fé induzida, que pode estar associada, né, com o campo elétrico induzido, que pode gerar o aparecimento de uma corrente elétrica induzida. Muito bem, se nós temos, né, a mensuração, a medida de o aparecimento de uma fé induzida, uma diferença de potencial entre os terminais de uma bobina, por exemplo, essa diferença de potencial vai estar associada a uma variação de fluxo de campo magnético no interior dessa bobina. Se esse fluxo varia, é porque o campo magnético no interior dessa bobina está variando. Se esse campo magnético está variando, é porque a corrente através dessa bobina também está variando, tá? Experimentalmente, o que se verificou é que a variação de fluxo de campo magnético é proporcional à corrente, tá? Então, quanto maior a corrente, maior vai ser o fluxo magnético definido através definido para uma dada área numa região do espaço. Quando nós construímos uma bobina, ou seja, quando nós enrolamos esse fio com N voltas, né, nós temos um incremento, né, nesta corrente induzida, tá? Ou, né, quanto maior, né, a corrente geradora desse fluxo, né, se nós mantivermos, né, o fio reto, né, nós depois enrolamos esse fio. Não, agora eu me enrolei todo. Bem, vamos recapitular aqui. Muito bem. Quando a gente enrola um fio, nós acabamos multiplicando o efeito da corrente por N, tá? Ou seja, quanto mais voltas nós temos, maior é a intensidade de campo magnético que esta corrente pode gerar no interior dessa bobina. E o oposto também vai acontecer. Quanto maior o número de voltas, maior é a intensidade da corrente, né, devido à variação nesse fluxo. Por isso que o número de espiras ele acaba aparecendo em todas as equações.
Quanto mais voltas nós temos, maior é o incremento, né, no efeito, né, nos dois sentidos, né? Quanto maior o número de voltas, maior o campo magnético para uma mesma corrente. Quanto maior o número de voltas, maior é a corrente induzida, maior é a fé induzida devido a uma mesma variação de fluxo. Muito bem, então, experimentalmente verificou-se que o número de espiras multiplicado pelo fluxo de campo magnético é proporcional à corrente, né? A gente sabe, né, da matemática que para a gente transformar uma proporcionalidade em igualdade, nós temos que introduzir uma constante. Neste caso, ao invés de introduzirmos uma constante chamada K, nós introduzimos uma constante chamada L, e essa constante recebeu o nome de indutância, tá? Então a indutância nada mais é, né, do que uma constante de proporcionalidade introduzida, né, na relação entre fluxo de campo magnético e corrente que foi observada experimentalmente. Com isso, né, uma forma da gente calcular a indutância de um indutor, lembrando que o indutor é qualquer, né, condutor percorrido por corrente elétrica, né, a indutância vai ser o número de espiras, ou seja, se o indutor for um fio retilíneo, o N é igual a 1, vezes o fluxo de campo magnético dividido pela corrente que percorre esse indutor. A gente viu, né, que, né, a FEM induzida, o que é? É o N vezes a taxa de variação de fluxo magnético em função do tempo. O sinal negativo vem da lei de Lenz, que diz que essa FEM induzida aparece para contrariar a causa. Daqui a pouquinho a gente tenta entender melhor esse comportamento. Muito bem. O N é uma constante, pode ser introduzido, levado para dentro da derivada. A gente sabe que o N vezes φB é o L vezes I, ou seja, N vezes o fluxo de campo magnético, é a indutância vezes a corrente. A indutância é uma constante, foi a constante de proporcionalidade, né, que a gente definiu para transformar a proporcionalidade numa igualdade, né? Com isso nós temos o quê? Que a FEM induzida é menos L de DI de DT. Olhando especificamente para uma bobina construída, né, para aproveitarmos o comportamento de um indutor num circuito. Tá? Isso quer dizer o quê? Que toda vez que variarmos a corrente elétrica através de um indutor, tá? Nós vamos ter o aparecimento de uma diferença de potencial entre os terminais deste indutor. Tá? De novo, para a gente ter fé induzida, a corrente tem que variar. Tá? E neste caso é a corrente no indutor. Tá? Lembrando que a gente falou que essa corrente não necessariamente é a corrente no indutor. Tá? Pode ser uma corrente em outra região do espaço ou um campo elétrico que está variando e está promovendo a variação de campo magnético. Tá? Mas quando a gente fala de indutor, que é um componente construído para ser inserido num circuito elétrico, ou porque a gente precisa explorar o seu comportamento, ou porque ele aparece de forma não desejada, né? Toda vez que eu tenho variação de corrente, eu vou ter uma diferença de potencial entre os terminais deste componente.
A indutância, então, pode ser escrito como a FEM por DI de dt. Bem, a unidade de FEM é o volt, a unidade de corrente é o ampere, a unidade de tempo é o segundo. Então, a unidade de indutância é volt vezes segundo por ampere, né? Que recebeu o nome especial de Henry e a abreviação é um H maiúsculo. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de indutância é o Henry. Do mesmo jeito, ou de forma análoga, que a unidade de capacitância no Sistema Internacional de Unidades é o Farad. Muito bem, então, conforme nós dissemos, um indutor ele é definido como um componente de dois terminais, formado por uma bobina de N espiras, capaz de armazenar energia no seu campo magnético. Nós ainda não vimos, mas o fato de criarmos N espiras, nós conseguimos incrementar, aumentar a energia ou a capacidade de aumento de energia armazenada, né? Outro detalhe que nós não vamos mencionar em detalhes, porque, conforme nós já dissemos, isso é tratado mais profundamente em livros de eletromagnetismo, que a introdução de núcleos de ferro, né, aumentam a permeabilidade magnética e incrementa, né, a concentração e a intensidade de campo magnético no interior do nosso indutor. O símbolo de indutância em circuitos elétricos é este que está apresentado na figura desta página. Outro detalhe importante é que, quando a gente está trabalhando com circuitos elétricos, a equação que a gente utiliza é essa que está apresentada no topo desse slide. Ela quer dizer o quê? Que a diferença de potencial entre os terminais de um indutor, ou a tensão no indutor, é igual à indutância do indutor vezes a taxa de variação da corrente através do indutor pelo tempo. Não está aparecendo o sinal negativo nesta equação, tá? Porque, na prática, a gente nunca tem como, para um sinal variável, de uma corrente variável, né, como saber, né, externamente, né, qual é o sentido da corrente num dado instante de tempo, né, a não ser que a gente analise as equações do nosso circuito elétrico. Nós vimos, né, quando a gente define, né, ou quando a gente utiliza análise nodal ou métodos de correntes de malha, quando a gente não tem certeza, né, do nível de potencial elétrico ou do sentido de corrente elétrica, a gente arbitra esse sentido, né? E o resultado, né, da aplicação dessas leis é que vai dizer se aquele sentido inicialmente arbitrado está correto ou não. A mesma coisa acontece aqui. Como a gente não tem a possibilidade de olhar para o indutor e saber se num dado exato de tempo a corrente vai estar fluindo num sentido ou no outro, a gente deixa o sinal positivo transferindo para o resultado algébrico que a gente vai obter, né, a responsabilidade de nos informar se o sentido que nós arbitramos inicialmente estava correto ou não, tá? Então, na física, normalmente existe o sinal negativo para lembrar da lei de Lenz. A corrente vai aparecer induzida para contrariar uma causa, tá? Em circuitos elétricos, como a gente normalmente faz uma análise macroscópica, a gente deixa positiva a equação e aí o resultado é que vai dizer, né, se nossa referência inicial estava correta ou incorreta. O incorreta aí
é a gente obter um sinal negativo para a corrente. Um sinal negativo de corrente vai nos indicar que aquele sentido inicial, que era a nossa referência para a análise, estava incorreto. O sentido real é o oposto, tá? Então, a gente não conhece uma grandeza, não sabe o sentido de corrente ou a polaridade, a gente arbitra ela positiva e deixa o resultado mostrar para a gente se aquele valor inicialmente arbitrado está correto ou não. Tá? O importante para nós é, se a corrente no indutor for constante, ela não varia. Se ela não varia, nós não vamos observar nenhuma diferença de potencial entre os terminais do indutor. Agora, se a corrente variar, vai aparecer uma diferença de potencial entre os terminais do indutor. Tá? Esta é a equação fundamental para a gente entender o comportamento de um indutor num circuito elétrico. É a equação que relaciona a diferença entre os terminais de um indutor e a corrente que percorre o mesmo. Só para a gente fazer, entender melhor o que a lei de Lenz disse, primeiro, se a corrente não varia, a diferença de potencial entre os terminais de um indutor é zero. Agora vamos admitir inicialmente que a corrente está variando. Se a corrente está variando, vai aparecer uma diferença de potencial entre os terminais do indutor. A gente viu que a lei de Lenz diz que a corrente que vai ser induzida nesse indutor tende a contrariar a causa. Então, o que acontece? A corrente está variando e vamos supor que ela está crescendo. Corrente variando, vai surgir uma diferença de potencial entre os terminais do indutor, de tal forma que a corrente induzida que está sendo gerada contrarie a causa. Se a corrente está crescendo, a corrente induzida que vai aparecer nesse indutor vai aparecer para contrariar a causa, ou seja, vai ter sentido contrário à corrente inicial. Tá? A polaridade, a diferença de potencial entre os terminais do indutor vai ser tal que esta corrente induzida vai ter o sentido definido aqui na figura. A outra possibilidade, a corrente está variando e ela está diminuindo. Se a corrente está diminuindo, a diminuição de corrente é que vai fazer aparecer, a diferença de potencial entre os terminais do indutor. Ele tende a contrariar a causa. Se a corrente está diminuindo, ele vai tender a não deixar a corrente diminuir. Com isso, a corrente induzida vai ser induzida de tal forma a não deixar a corrente decrescer. Então, ela vai ter o mesmo sentido da corrente original no nosso circuito. Muito bem, só para a gente também passar pelo mesmo que nós fizemos lá com o capacitor, vamos ver como que a gente pode obter ou calcular a indutância para um solenoide. A única diferença é que eu não vou entrar muito em detalhes com relação aos cálculos neste caso. Aí é melhor consultar os materiais específicos de física ou eletromagnetismo para ver exatamente como esse cálculo foi feito. O importante para nós aqui é mais o resultado, e o seu significado para nós. O primeiro exemplo vai ser o cálculo da indutância para um solenoide. Um solenoide é uma bobina em que os fios são muito próximos uns dos outros. Bem, de forma ideal num solenoide, o campo magnético em todo o seu interior ele é constante. E o campo magnético na região externa das bobinas ele é zero. Tá? Na prática, o que acontece? Se a gente pegar um
solenoide em que o comprimento dele é muito maior do que o seu diâmetro, tá? E se a gente pegar pontos muito próximos ao centro do solenoide, é exatamente isso que a gente vai observar, um campo magnético constante. Em condições reais, nós vamos ter distorções de linhas de campo nas partes mais externas do solenoide. E aí a gente vai ter vazamento de campo magnético, e aí a gente vai mensurar algum campo nas regiões externas. Num solenoide em que o comprimento é muito maior, para pontos muito próximos do solenoide, do lado de fora, o campo magnético também é nulo. Tá? Para nós vamos ter um solenoide cujo núcleo é o vácuo, para a gente poder usar as equações baseadas em campo magnético e simplificar os nossos cálculos, né? L é o comprimento da nossa bobina do solenoide, A é a área da seção dele, N é o número total de espiras, B é o campo magnético que nós vamos supor, né, constante e no interior da bobina, e a corrente que percorre o fio que foi utilizado para construir essa bobina. Φb é o fluxo de campo magnético no interior, né, do nosso solenoide. E o N minúsculo é o número de espiras por unidade de comprimento. Muito bem, a fórmula que nós vimos para cálculo de indutância é o número de espiras, o N, ou seja, a gente conta quantas espiras a gente tem nessa bobina que está formando o solenoide. Este é o valor de N. E a gente precisa saber qual é a corrente que está percorrendo esse solenoide e qual é o fluxo de campo magnético aqui dentro do nosso solenoide. Bem, o N, a gente conta o número de espiras, tranquilo da gente obter. Corrente, a gente pode ligar um amperímetro no nosso sistema e conseguir saber qual é o valor da corrente que está percorrendo esse solenoide. O fluxo de campo magnético, a gente vai ter que usar a equação de cálculo de fluxo de campo magnético, que é a gente definir uma área no interior do nosso solenoide, e em cada elemento infinitesimal de área, a gente faz o cálculo do produto escalar do campo magnético que atravessa esse elemento infinitesimal de área, vezes um vetor que tem a mesma direção do fluxo, por simplicidade, né? E a área infinitesimal na qual nós estamos analisando. Para termos o fluxo, nós vamos ter que fazer esse produto escalar para todos os elementos de área no interior do solenoide e somar, integrar todos esses resultados. Para nós, o que acontece? Para calcularmos o fluxo, temos que conhecer o campo magnético. Então, nós vamos ter que calcular o campo magnético no interior do nosso solenoide. Para calcularmos, né, o campo magnético, né, este campo magnético, se a gente desprezar outras fontes de campo magnético, a não ser o campo magnético gerado pela corrente que percorre o nosso solenoide, a gente consegue utilizar a lei de Ampère para calcular esse campo magnético. Tá? Então, uma vez que a gente tem o campo magnético, a gente calcula o fluxo de campo magnético. Tendo o fluxo de campo magnético, a gente consegue calcular a indutância do nosso solenoide. Tá? Eu não entrei em detalhes através dessa dedução do campo magnético no interior de um indutor, isso está disponível em outra aula, né? Mas o fluxo do campo, o campo magnético, né, ou a densidade de fluxo magnético no interior de um solenoide é μ0,
a constante de permeabilidade magnética, o μ0, que é 4π×10⁻⁷ para o vácuo. O N, que é o número de espiras por unidade de comprimento, ou seja, eu pego o número de espiras total e divido pelo comprimento do nosso solenoide. E I é o valor da corrente que está percorrendo, né, esse nosso solenoide. Na prática, esse valor ele é muito preciso para regiões muito próximas ao eixo do nosso solenoide e na parte mais central dele. Tá? Nós vamos assumir que este é o valor do campo magnético no interior do solenoide. Temos o campo magnético, podemos calcular o fluxo de campo magnético como o campo magnético vezes a área. Como o campo magnético ele é constante, ele depende da corrente, que a gente pode supor que é constante, o número de espiras por unidade de comprimento é constante, o μ0 é constante. Tá? Então, aquela nossa integral de B ds, ela vai virar, né, simplesmente campo magnético vezes área. Muito bem, uma vez conhecido o fluxo, basta substituir na equação de indutância e aí a gente tem a equação para calcular, né, o campo, a indutância de um indutor. Ele depende do que? De uma constante, a constante de permeabilidade magnética, do quadrado do número de espiras por unidade de comprimento, depende do comprimento do nosso solenoide e da área interna do nosso solenoide, a área do nosso solenoide. Ou seja, aconteceu aqui, de novo, o que a gente já tinha observado quando a gente fez o cálculo de resistência, quando a gente tinha feito o cálculo da capacitância de um capacitor. A definição da indutância a gente faz quando constrói o indutor. A construção de um indutor define qual é o valor da sua indutância, qual é o seu comportamento e qual vai ser a relação entre tensão e corrente deste elemento. Tá? Então, né, a indutância do indutor depende de características geométricas e construtivas do nosso indutor. Tá? Para um toroide, né, um toroide é um conjunto de fios, né, enrolados, né, na forma de uma circunferência, pelo qual nós vamos fazer passar uma dada corrente elétrica. A mesma coisa, a gente, para calcular a indutância, precisa do fluxo, para calcular o fluxo, precisa do campo magnético. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer para definir o campo magnético é calcular, para definir a indutância, é calcular o campo magnético no interior do indutor que a gente está querendo efetuar o cálculo de indutância. No nosso caso, como é um toroide, a gente precisa calcular o campo magnético no interior do nosso toroide. Tá? A gente pode usar a lei de Ampère, né? Mais uma vez eu vou passar meio que rapidamente por isso, porque esses cálculos eles estão melhores, detalhados em aulas específicas. Tá? Usando a lei de Ampère para um toroide, a gente consegue definir qual é o campo magnético no interior de um toroide. Vejam que ele depende do raio lá no interior do toroide, ou seja, o campo magnético no interior de um toroide, ele não é constante, ele varia com a posição lá no seu interior, mais especificamente com a distância entre o ponto que a gente quer calcular e o centro do toroide. Temos o campo magnético. Para calcular o fluxo, basta fazer a integral, né, do produto escalar deste campo, cuja equação nós conhecemos, e o elemento de área.
Resolvendo essa equação, a gente consegue uma equação para o fluxo no interior do toroide. Tendo o fluxo, a gente pega e joga este valor de fluxo de campo magnético na equação de indutância. Com isso, a gente tem qual é o valor da indutância de um toroide. De novo, depende do número de espiras, ou seja, do número de voltas feitas para construir o toroide, depende da altura do toroide, dos raios interno e externo do toroide e de constantes. De novo, e isto é válido para qualquer indutor, a indutância é definida pela construção do indutor. Muito bem, com isso nós encerramos essa primeira parte a respeito de indutância. A gente procurou definir basicamente o que é indutância, definimos talvez a equação mais importante dessa primeira aula, que é a diferença de potencial entre os terminais de um indutor, depende da variação de corrente através do indutor e depende da indutância. E nós vimos que como a gente pode efetuar o cálculo da indutância de um indutor. Mas na prática é que a indutância de um indutor a gente define na hora que a gente vai efetuar a construção do mesmo. E essa indutância vai estar diretamente relacionada com quanta energia e qual vai ser a relação entre tensão e corrente neste indutor. Nas próximas aulas, nós vamos começar a destrinchar um pouquinho mais um indutor, mas aí já saindo da física e caminhando gradativamente para circuitos elétricos, de forma a entender como que um indutor opera num circuito com corrente contínua e corrente alternada. No mesmo sentido daquilo que a gente fez quando a gente estudou o capacitor e a capacitância. Por hora, muito obrigado.